Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Chegando para mais um culto no lar, em nome de Jesus. Madaguia, bem-vinda. Ilza Divina, bem-vinda. Edmilson, bem-vindo. Pai do Senhor a todos, né? Fabinho, irmã Grace, bem-vindo, Pai do Senhor. Alessandra Melo, Pai do Senhor, Deus abençoa. Tá chegando gente, né? Porque não apareceu o nome de todo mundo aqui ainda, mas daqui a pouco aparece seu nome aqui. Magilca, Pai do Senhor, Deus abençoa em nome de Jesus. O amado é o mais belo entre... Hoje, irmãos, Apocalipse capítulo 2 e versículo 8. Nós vamos ler a carta e dar a introdução da nossa palavra, a carta que o Senhor Jesus mandou para a igreja de Esmirna. Glória a Deus, irmã Célia, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Glória a Deus, deixa eu ver aqui. Madaguia Vieira, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui, deixa eu ver. Ilza Divina Muniz, Deus abençoa. Pai do Senhor, irmã Ilza, Deus abençoa. Jesus. Juliane Costa, Pai do Senhor. Alexandre Fernandes, Pai do Senhor, irmão Alexandre, mudou a foto aí, hein? Irmão Alexandre e a da Guia mudaram a foto, eu estranhei aqui, falei, uai, mas tá bom, graças a Deus, né? Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva ao trono. Eu quero mandar uma saudação hoje, irmãos, lá para a irmã Margarida Alves e o irmão José, né? José Augusto. Ô, irmão José Augusto, Deus abençoe o senhor, viu? Eles sempre estão ligados também, viu, irmão? Quando não dá para eles assistirem assim ao vivo, depois, quando termina, eles vêm lá, né? Irmã Margarida Alves e o irmão José Augusto. E povo bom, viu? Depender dele, eu como peixe todo dia. Glória a Deus, né? Irmãos, então vamos lá, vamos ler a carta de Jesus Cristo para a igreja de Esmirna, que foi escrita pelo irmão João, o evangelista, e foi entregue por ele também para a igreja, não é verdade? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia, se você ainda tem um exemplar da Bíblia e pode usá-lo, abra aí no capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o que é o primeiro e o último, foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, entre parênteses. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Lídia Constantino, bem-vindo em nome de Jesus. Geraldo Adriano, bem-vindo, Pai do Senhor a vocês. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de perecer, de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, eu sei que pelo menos o princípio e o finalzinho das cartas são idênticos. Jesus, ele fala a mesma coisa para ambas, né? Uma coisa que sempre vai mudar aqui, irmãos, é a maneira que Jesus se identifica para a igreja e a promessa que ele faz para cada igreja no final. Você entendeu? E isso juntamente com a frase ao anjo da igreja de Éfeso e agora ao anjo da igreja de Esmirna e depois ao anjo da igreja de Pérgamo, nós entendemos que cada igreja é tratada de uma forma, de uma maneira. Para cada igreja, o Senhor Jesus tem um processo de tratamento. Então ele não põe todo mundo num bolo, você entendeu? E trata todo mundo como igual. Não é assim que funciona. Para cada igreja, ele tem uma palavra, uma correção, ele tem uma advertência. Para cada igreja, ele tem uma maneira de tratar. Por isso ele diz ao anjo da igreja, quer dizer, ele não vai falar agora como ele falou para a igreja de Éfeso, ele vai falar diferente. Ele também vai se identificar diferente. Ele também vai fazer uma promessa diferente, entendeu? Por quê? Porque cada igreja tem o seu problema, cada igreja vive a sua própria realidade. Você entendeu? Por menor que seja a igreja ou por maior que seja a igreja. Cada igreja tem a sua identidade própria. Por exemplo, nós acabamos de falar que Éfeso era uma cidade portuária, corria muito dinheiro lá. Os irmãos viviam até bem, regaladamente, mas perderam o primeiro amor. Tudo bem. Agora nós vamos ver que Pérgamo não é tanto assim, tá certo? Então vamos lá, Cristina Reis está conosco também, Pai do Senhor, Deus abençoa. Então se você quiser anotar alguma coisa, você anota, em nome de Jesus, tá certo? E nós já começamos a introdução aí da carta de Esmirna, porque hoje é só a introdução e o verso primeiro, dizendo aos irmãos que esta carta está localizada entre o ano... A igreja de Esmirna tem uma história, aliás, entre o ano 100 e o ano 302 depois de Cristo. É a igreja do segundo século. É a igreja do segundo século. Tá certo? Glória a Deus por isso. Ela é a igreja do segundo século. Maria José, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, aí no Rio de Janeiro, irmão Zé Quitério. Então ela é a igreja do segundo século. E para nós entendermos, irmãos, para você compreender algo aí sobre Esmirna, o nome de Esmirna, ou antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pai do Senhor, irmã Janete, Deus te abençoa. Esmirna está na Turquia, né? A atual Izmir hoje. Então ela está na Turquia, ou ela fica localizada na Turquia, ao norte de Éfeso, ao norte de Éfeso. Então ali está Esmirna, que hoje é Izmir. Maria Oliveira, Pai do Senhor, Deus abençoa. Esmirna, irmãos, ela era conhecida pelas grandes plantações de mirra. Por isso, ela é conhecida Esmirna quer dizer mirra, né? E é conhecida também como cheiro suave. Flávio Araújo, Deus te abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. Delícia Marques em Tuiutaba, bem-vinda em nome de Jesus, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, guarda isso aí, que isso aí é importantíssimo dentro de uma tipologia bíblica, porque o Senhor sabia o que estava fazendo. Esmirna quer dizer mirra ou cheiro suave, por causa das grandes plantações, né, de mirra que tinha para fazer essências aromáticas, né? E mirra, a mirra, Esmirna quer dizer mirra, a mirra tem uma questão que nós temos que ver aqui, tá certo, irmãos? E qual é a questão que nós temos que ver? Irmão, à medida que você vai ouvindo aí,
Vai compartilhando o vídeo, em nome de Jesus. Pedro Souza, Pai do Senhor, Deus abençoa, viu? Então, a mirra tem um cheiro tremendo, né? Ela é usada para fazer perfumes, é usada para fazer incenso, né? Por isso a cidade é chamada de cheiro suave, ou de mirra, né? Esmirna quer dizer mirra. Mas a mirra, irmãos, quando ela toca os lábios da pessoa, se você pegar a mirra e pegar o caule da mirra, se você pegar a folha da mirra, tocar os seus lábios, irmãos, é de uma amargura tremenda, amarga toda a boca, é terrível, 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 a amargura. Então mirra quer dizer tanto cheiro suave como amargura. É exatamente o que a igreja estava passando lá em Esmirna. Ela estava vivendo o cheiro suave da presença de Cristo, né? Vós tendes o bom cheiro de Cristo. Ela estava vivendo o cheiro suave da presença de Cristo e a amargura das perseguições. Maria Lúcia, Pai do Senhor, bem-vinda, irmã. Você entendeu? Então o cristão ele pode viver ao mesmo tempo a alegria de servir a Deus e a tristeza das perseguições mundanas, né? O cheiro suave de estar na presença de Cristo, que é mirra, e também a amargura de estar sendo perseguido no mundo, que também é mirra. A mirra tanto cheira quanto amarga, certo? Então nós temos que ter essa estrutura em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, Esmirna quer dizer cheiro suave e amargura. A igreja do segundo século foi, quem sabe, a igreja mais perseguida da história do cristianismo. Nós vamos ver isso mais tarde, do cristianismo. Uma igreja muito perseguida, né? Vale a pena lembrar aqui o que Paulo diz: o que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A altura, a profundidade, a perseguição, a espada, a fome, a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai do Senhor, irmão José Augusto, chegando aí, irmão José Augusto, Deus abençoa em nome de Jesus. Madalena Marques, Pai do Senhor, Deus abençoa. Então, meus amados e queridos irmãos, Esmirna simboliza aquela igreja que vive o bom cheiro de Cristo, ou cheiro suave de Cristo, e suporta as amarguras da perseguição deste mundo e persevera até o fim, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Renato, bem-vindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos para frente, em nome de Jesus. É interessante eu dizer para vocês nesta introdução, irmãos, que Esmirna sofreu vários terremotos na sua história, né? Aconteceu terremotos em Esmirna que a deixou completamente desolada, destruída, mas a cidade sempre se ergueu. Todas as vezes em que passava por aqueles momentos, a cidade se erguia depois de um grande terremoto, né? Fala também da fé cristã, que passa por dificuldade, por aflições, por problemas, por perseguições, você entendeu? É abalada muitas vezes pelas críticas populares e governamentais, todavia ela sempre se ergue novamente na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Então Esmirna viveu esse tempo de grandes terremotos, e ela viveu vários terremotos, viu? Segundo os historiadores, irmãos, que gastam seu tempo estudando sobre Esmirna, irmão Michel, diácono da igreja, Pai do Senhor, Deus abençoa, viu, em nome de Jesus. Segundo os historiadores
que se preocupa com Esmirna. Eu acho isso interessante dizer para vocês, porque já em Esmirna, o pastor da igreja era conhecido pelo nome de Policarpo. Quem nunca ouviu falar, irmãos, de Policarpo? Policarpo é um grande homem de Deus, não é verdade? Ele é bispo do 2º século da igreja de Esmirna, você entendeu? E Policarpo marcou a história. Nós vamos ouvir aqui algo sobre Policarpo que é tremendo. Pai do Senhor, irmã Sueli Constantino Dantas, Deus abençoe vocês. Então, o pastor de Esmirna era Policarpo. Irmãos, é interessante ser Policarpo, porque nós vamos ver aqui a vida, a morte de Policarpo, pelo menos dar uma passadinha rapidinho, e a gente vai entender por que esta igreja, ela ouviu o que ouviu da parte do Senhor Jesus Cristo, viu? Policarpo, irmãos, ele morreu apunhalado, ele levou uma punhalada covardemente, traiçoeiramente, ele levou uma punhalada quando eles o havia colocado em uma estaca para ser queimado vivo na perseguição do 2º século. Não foi só Policarpo que morreu, Policarpo de Esmirna, não. Morreu muitos irmãos. Odilon de Souza Melo, Pai do Senhor, bem-vindo. Morreram muitos irmãos, presos, perseguidos. Os cristãos naquela época tiveram seus bens confiscados. Por isso eram muito pobres. Você entendeu? Porque por isso que Jesus disse aqui, ó, eu conheço a tua pobreza. Eram muito pobres. E sofreram muito porque os seus bens foram confiscados pelo Estado, por um governo corrupto, ladrão, que perseguiu a igreja. Entendeu? Esmirna. Então Policarpo, irmãos, ele foi colocado numa fogueira, numa estaca, para ser queimado vivo, mas, segundo os historiadores, as chamas, não é que as chamas não queimaram Policarpo. Hilda Souza Silva, Pai do Senhor, bem-vinda. Não é que as chamas não queimaram Policarpo. As chamas da fogueira, irmão, não iam em direção a Policarpo, entende? O fogo, ele afastava de Policarpo, queimava até certo ponto, e de certo ponto, tal era a espiritualidade do pastor Policarpo, bispo lá da igreja de Esmirna do 2º século. O que eles fizeram então, irmãos? Eles vieram covardemente e deram uma punhalada em Policarpo para tirar-lhe a sua preciosa vida. Leonardo Vieira, Deus abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. E deram então uma punhalada para tirar a preciosa vida de Policarpo. Pouco antes, o imperador havia dito a Policarpo: Policarpo, tu não sabes que eu tenho poder para te matar e para te deixar viver? Negue a Cristo e eu te tiro da fogueira. Ao que Policarpo respondeu: por 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu rei, o qual me salvou? Acendam a fogueira. E eles acenderam a fogueira, e o fogo, quando na sua força, ele virou para longe de Policarpo. Tal era a graça de Deus na vida de Policarpo, o fogo não lhe alcançava, e nem o calor do fogo. Policarpo não sentia nada. Então eles vieram e o mataram com uma paulada. Pai do Senhor, pastor João, Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Então aí ele foi apunhalado para morrer. Veja bem, amados e queridos irmãos, que este Policarpo, ele representa a igreja de Esmirna. Então,
por isso a igreja de Esmirna recebeu a palavra que recebeu da parte de Deus, tá certo? Quero ainda dizer para os irmãos nessa introdução que a igreja de Esmirna, ela foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré por suportar os sofrimentos e ser perseverantes, por não se desviarem dos caminhos do Senhor em meio à perseguição, em meio aos grandes sofrimentos. A igreja de Esmirna, os irmãos de Esmirna, não negavam a fé, não afastavam, não largavam mão do arado, continuavam servindo a Deus, mesmo tendo seus bens confiscados pelo governo, e ainda alguns terem sido mortos, e outros viverem o resto da vida presos em calabouços. Diante disso, a igreja foi perseverante. A igreja não se desviou, não perdeu o seu propósito, não perdeu o seu alvo, continuou firme, dando-nos o exemplo que assim como Policarpo foi fiel até a morte, como líder da igreja de Esmirna, a igreja também teria que permanecer até a morte fiel ao Senhor Jesus. Vinícius Venâncio, Pai do Senhor, Adevando, Pai do Senhor, Deus abençoa. A igreja também teria que permanecer firme, e os irmãos permaneceram firmes, e ela foi elogiada por Jesus. A igreja de Esmirna, irmão, não tinha aquela classe de crentes que por qualquer coisinha se desviava da igreja, que por qualquer coisinha se afastava dos caminhos do Senhor, que por qualquer coisinha ficava de cara feia na igreja. Esses não são os crentes de Esmirna. Depois nós vamos falar desses crentes. Os crentes de Esmirna não, irmão. Os crentes de Esmirna, eles foram elogiados por permanecer fiel, tendo seus bens confiscados, as suas vidas tiradas. O pastor da igreja foi morto covardemente pelo Estado, mas a igreja de Esmirna permaneceu firme, e Policarpo foi esse grande exemplo de homem de Deus. Assim como Tiago também e João, que foram pastores da igreja de Éfeso. Tá certo, irmãos? Glória a Deus, então. Eles sofreram intensas perseguições, muitos foram presos e mortos. Outra coisa interessante nessa introdução da igreja de Esmirna, irmãos, é eu dizer a vocês que a igreja de Esmirna não sofreu nenhuma repreensão. Silvânia Boaventura, bem-vinda em nome de Jesus. Não sofreu nenhuma repreensão por parte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não chamou a atenção da igreja, Jesus não danou com a igreja, Jesus não exortou a igreja, Jesus só elogiou a igreja de Esmirna, por causa da sua fé, por causa da sua perseverança. Irmão, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, Zélia Pacheco, bem-vindo em nome de Jesus. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, guarda isso, irmão, é perseverança na presença de Deus na hora das lutas, na hora dos problemas, na hora da perseguição. Então a igreja, ela continuou perseverante e fiel. Então perseverança e fidelidade são duas características da igreja de Esmirna, que deu a ela o privilégio de não ser chamado a atenção pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, senão recebeu elogio da parte do reino de Deus, senão recebeu elogio do Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. E eu digo a vocês, amados de Deus, continue em meio a essa perseguição que nós estamos passando, em meio a essa grande luta com essa enfermidade que nós estamos passando. Meus amados irmãos, continue fiéis e perseverantes na presença de Deus,
porque o Senhor Jesus ama quem é fiel e perseverante na hora da adversidade. Glória a Deus, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando você vê os pontos fundamentais da igreja de Esmirna, primeiro, foi elogiada; segundo, foi instruída a permanecer fiel até a morte. Jesus disse ser fiel até a morte. Agora veja bem, irmãos, que Jesus não disse para Esmirna ser fiel até morrer, ser fiel até a morte, ainda que te tirem a vida, continue fiel, porque você tem um tesouro da parte de Deus te aguardando nos céus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A promessa que Deus fez, que o Senhor Jesus fez para a igreja de Esmirna, foi a promessa da coroa da vida e de não sofrer a segunda morte. Então Esmirna recebeu como promessa, enquanto Éfeso, a igreja de Efésios, recebe como promessa comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, a igreja de Esmirna recebe como promessa, glória a Deus por isso, não sofrer a segunda morte e receber a coroa da vida. O que simboliza a coroa da vida? Simboliza a vida eterna, porque aquele que a recebe nunca mais morrerá. E por que ele fala não sofrer o dano da segunda morte? Porque Esmirna não entraria em juízo perante Deus. Deus não condenaria aquela igreja, glória a Deus, por sua fidelidade e constância na presença de Deus. Esta foi a promessa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver as horas aqui, senão eu vou empolgando aqui e as horas vão passando. Palavras-chave nessa introdução eu julgo ser interessante para vocês. Existe aqui, amados e queridos irmãos, dentro da carta que o Senhor Jesus, ou da parábola, como alguém quer colocar, que o Senhor Jesus manda para Esmirna. Pai do Senhor, irmão Valdemar Santos, Deus te abençoa, que o Senhor manda para a igreja de Esmirna, nós temos aqui pelo menos 6 palavras-chave. E quais são, pastor Ronaldo? Tribulação, pobreza, judeus, 10 dias, coroa da vida e segunda morte. Pai do Senhor, irmã Margarida Lima, bem-vinda em nome de Jesus. Estas são, irmãos, 6 palavras-chave na carta. Se você quiser anotar, isso é bom para quem prega, irmão, para quem gosta de pregar. Tribulação, ela venceu a tribulação quando foi perseguida. Pobreza, ela continuou fiel em meio à pobreza, mesmo tendo seus bens confiscados. Judeus, os que se dizem judeus e não são, ela foi perseguida por aqueles que se diziam da mesma fé. 10 dias, prazo determinado por Deus para sua perseguição. Coroa da vida, vida eterna, recebida da mão de Deus. Segunda morte, isenção, ela está isenta do dano da segunda morte. A segunda morte, irmão, espírito não morre. Então o que é a segunda morte? A segunda morte é a separação eterna do espírito do homem que foi condenado pelos seus atos de Deus, o eterno Senhor e Salvador. Então a segunda morte vai acontecer quando o juízo do trono branco for estabelecido e os homens, e o espírito dos homens que não foram salvos serão separados eternamente de Deus. Esta é a segunda morte. Sobre isso trataremos em outros assuntos em nome de Jesus. Continuando aqui, amados e queridos irmãos, é interessante eu dizer a vocês que a igreja de Esmirna viveu o período das perseguições, os 10
períodos das perseguições. Por quê, pastor Ronaldo? Porque foram 10 imperadores que perseguiram a igreja. E Domiciano perseguiu a igreja 10 anos. Guarde essa palavra 10. 10, 10. São 10 imperadores e só Domiciano perseguiu a igreja 10 anos. Quem perseguiu a igreja? Primeiro, imperador Nero. Segundo, Domiciano. Terceiro, Trajano. Quarto, Marco Aurélio. Quinto, Severo. Sexto, Maximino. Sétimo, imperador Décio. Oitavo, Valeriano. Nono, Aurélio. E 10, Diocleciano. Esses 10 imperadores implacavelmente perseguiram a igreja de Esmirna. Um deles perseguiu a igreja durante 10 longos anos. Longos anos. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, a perseguição pode vir, mas Deus é fiel com a igreja. Deus é fiel com os seus santos filhos, em nome de Jesus. Por causa desse período de perseguição, os 10 períodos conhecidos na história bíblica, os 10 períodos de perseguição da igreja de Esmirna, nós lembramos do que o Senhor disse para a igreja de Esmirna. Por isso ele disse: sofrereis uma perseguição de 10 dias. Está escrito aqui, então, no versículo 10. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiéis até a morte, dar-te a coroa da vida. 10 imperadores, cada imperador simboliza um dia. Cada imperador um dia. Tereis uma tribulação de 10 dias. Cada imperador, são 10, simboliza um dia profético. O que acontece, irmão? Não importa o período que esse governador reinou, é um dia. Quando o 10º governador, o 10º imperador termina de reinar, Deus então exalta a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é glorificada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então esse é o período da perseguição da igreja de Esmirna. Só Domiciano persegue a igreja um período de 10 anos. Paramos aqui a introdução. Tem muito mais, irmão. Se a gente for ficar aqui na introdução do cabeçalho da igreja de Esmirna, a gente fica muito tempo. Mas agora, em nome de Jesus, dito tudo isso, nós vamos reler o versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja aqui? O anjo da igreja é... Quem é, hein, o anjo da igreja? Policarpo, bispo de Esmirna, irmão. O anjo da igreja, ele escreve para o anjo da igreja. É aquilo que eu falei lá em Éfeso, respeitando liderança, ainda mais a liderança como a de Policarpo, que era inquestionável. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna, cidade que é conhecida por mirra, cheiro suave e amargura. Tem o bom cheiro de Cristo, mas suporta a amargura das perseguições. Isto diz, agora ele vai se identificar. Para a igreja de Éfeso, ele diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Mas para a igreja de Esmirna, ele se apresenta totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele se apresenta dizendo o seguinte: isto diz o primeiro, o último e o último, o que foi morto e reviveu. O que foi morto e reviveu. O que é que ele está aqui a falar? João Felino, Deus abençoe em nome de Jesus.
Irmão, vai compartilhando o vídeo aí, irmão, em nome de Jesus. Então vamos ficar hoje só no versículo 1, depois dessa longa introdução que nós já falamos aqui hoje, tá certo? Vamos então agora para o versículo 8, que é o primeiro versículo para a igreja de Esmirna. Então ele respeita novamente a liderança, falando para entregar a carta para Policarpo, pastor de Esmirna, e ele então se identifica para a igreja. Isto diz o primeiro e o último. Eu já falei disso aqui, viu? Já falei disso aqui para vocês, vou falar de novo. Quando ele diz aqui, o primeiro, viu? Então ele está falando aqui, como diz a palavra de Deus, o primogênito de toda a criação de Deus, de toda a criação, o primeiro, dentro de tudo que Deus fez por ele, por meio dele e para ele, ele está colocado como primogênito de toda a criação de Deus. Então, dele surgiu tudo. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Então, ele é o princípio de tudo. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito de tudo, irmãos. Dos reis, né? Então, ele é tudo. Por isso ele diz o primeiro. E por que ele diz o último? Tem gente que diz, nele se acaba tudo. Tudo bem, se alguém quiser interpretar ou fazer a exegese bíblica assim, quem sou eu para questionar? Só que quando aqui ele diz, eu sou o primeiro, princípio, primogênito da criação de Deus, entendeu? Eu estava com Deus, não é a sabedoria lá de Provérbios? Eu estava com ele no princípio da criação. João, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo feito por ele, nada sem ele foi feito. Também a Bíblia diz que ele é antes de toda a criação de Deus. Então, guarda isso aí, que isso é importante para a sua vida. Pastor Zé Ferreira Araújo chegou, glória a Deus, Deus abençoe, pastor Zé Ferreira. Pastor Zé Ferreira esqueceu de mim. Mas vamos lá. Então ele é o primeiro. Aí ele diz o último, nele termina tudo. Eu já disse, quem quiser fazer exegese desse jeito, mas aqui, meus amados e queridos irmãos, segundo nós pegamos aí de principais fontes, entendeu? É dizer para vocês que ninguém ou nada, né? Ninguém ou nada é depois dele. Eu sou o último. Eu sou o primeiro e o último. Depois de mim é um vazio, não tem nada, não adianta buscar nada, não adianta querer nada. Tudo se resume em mim. O último aqui, eu sou o último. Depois de mim não tem nada, não tem nada. Esse é o último poço de água. Daqui para frente é só deserto. André Costa, Pai do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o último poço de água aqui, depois é só deserto. Se você continuar, você vai morrer. Jesus estava dizendo, depois de mim não vem mais nada, não tem mais nada, não vem ninguém. Entendeu? Ninguém é depois de mim. Amém, irmãos? Ninguém é depois dele. Ele é o fim de tudo. Nele se esgota toda a criação de Deus, seja no céu, na terra e aonde for. Nele se esgota. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do seu atributo da eternidade. Ele é a eternidade. Eu falei aqui esses dias quando eu meditei nisso, né? Tiago diz que ele tem em si só a eternidade, né? Aquele que tem em si só a eternidade. Glória a Deus. Não é isso? Então ele é o eterno, né?
Ele habita na inacessível luz de Deus. Ele tem em si mesmo toda a eternidade. Então, quando ele disse aqui, eu sou o primeiro e o último, não existe nada lá no princípio que venha antes de mim. Não. O princípio sou eu. O princípio, o primogênito da criação é Jesus. E ele disse, depois de mim, nada virá, nada existirá. Eu sou o último. Você entendeu? É como se ele estivesse dizendo assim, em mim se principia e esgota toda a criação de Deus. Eu tenho em mim mesmo a eternidade. Eu sou eterno. Esse atributo é meu. É um atributo meu, divino. Você entendeu? Eu existo desde o eterno passado e existirei até o eterno futuro. Não existirá nada além de mim. Glória a Deus. Irmão, por isso devemos glorificar o Senhor Jesus. É a maior revelação, né? Lá em Isaías, a Bíblia diz assim, antes de mim, Deus nenhum se formou. Deus nenhum se formou. Deus nenhum. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, ele é a eternidade. Jesus é toda a eternidade. Não é? Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías é o seguinte, diz assim, ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, ele criou a eternidade. Ele formou a eternidade. Eternidade é sua filha. Então, isso ele diz. Quando Isaías disse, ele é o Pai, príncipe da paz, o Pai da eternidade, a Bíblia diz, a eternidade teve origem nele. Nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a eternidade se origina em Jesus. E acabou, e é só nele. Entendeu? Ninguém tem. Agora, pastor, mas e nós? Nós não vamos também ter a eternidade? A eternidade. Nós vamos ter a imortalidade, irmãos. A imortalidade. A eternidade é atributo dele. É atributo dele. Guarda isso, tá? Glória a Deus. Então vamos lá. Além dele ser eterno, irmãos, estamos chegando aí à conclusão, os irmãos que vão para a igreja. Além dele ser eterno, ele diz que fui morto e reviveu. Então ele revela primeiro a sua eternidade e depois a sua imortalidade. Os dois atributos aqui revelados. A eternidade e a imortalidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, ele tem a eternidade, tem em si mesmo a eternidade e a imortalidade. Glória a Deus. Pastor Arnaldo, como é que é isso? Vou explicar novamente, porque eu já falei isso e vou terminar aqui. A eternidade é de Cristo. Diga aí comigo, irmãos, assim, ó. A eternidade é de Cristo. Não ouvi, irmão? Diga de novo. A eternidade é de Cristo. Agora diga assim comigo. A imortalidade é de Jesus. Mana Paula, bem-vinda, Deus abençoe, viu? Minha tia Maria Inês, Deus abençoe, bem-vinda em nome de Jesus. Guardou aí, irmãos? A eternidade é de Jesus. É de Jesus que eu falei? Agora eu misturei aqui. A eternidade
é de Jesus. A imortalidade, aliás, é de Cristo. A eternidade, a eternidade, irmão, é de Cristo. A imortalidade é de Jesus. Por quê, pastor Ronaldo? Porque Cristo é eterno. Quem é o Cristo? O Cristo é a unção, é o Espírito que habitou no corpo chamado Jesus, que foi concedido por Maria. Aquele corpo humano que morreu, que foi crucificado, chama Jesus. Mas o Espírito que nele habita, a unção, o ungido, chama Cristo. Chama Cristo. Por isso a Bíblia diz que quem é o cabeça da igreja é Cristo. Por isso que Mateus diz que o seu nome será Cristo, o Fabinho colocou ungido de Deus, Jesus e Emanuel. Esses 3 nomes. Então a eternidade é de Cristo. Cristo nunca morreu, irmãos. Cristo não morre. Cristo ninguém mata, ninguém tira a vida. Ele não morre. Como é que ele morre? Ele é eterno. Entendeu? Fala da pré-existência. Ele é eterno, ele não tem princípio e nem fim de dias. Ele é o primeiro e o último. Ele é eterno. Esse é o Cristo. Quando Jesus, o corpo, ficou na sepultura, lembra disso? Ficou sepultado, envolto num lençol 3 dias. Quem é que desceu até as regiões profundas para pregar aos espíritos em cativo? Sendo que ele estava no sepulcro, sendo que ele estava envolto em panos e lençóis. Aquele corpo ficou no sepulcro. Quem desceu lá embaixo foi Cristo, o Espírito, o ungido de Deus, a unção de Deus, que é eterna, que não tem princípio e nem fim de dias. Então, a eternidade, o primeiro e o último, é Cristo. Mas o que foi morto e reviveu, a imortalidade, é do Senhor Jesus, o corpo que tem as marcas das feridas, o corpo que sentiu fome, que sentiu sede, que sentiu canseira, o corpo, amados irmãos, que dormiu, que morreu. Esse corpo é Jesus que ficou sepultado 3 dias. Esse corpo, ele agora é imortal. Esse corpo não morre mais, o corpo chamado Jesus. Mas a eternidade é de Cristo, o ungido. O Cristo nunca morreu, irmãos. O Cristo deixou o corpo na sepultura e continuou a obra, né? Segundo os irmãos têm estudado aí, né, irmão Alexandre? Primeiro ele subiu para oferecer o sacrifício a Deus na eternidade, o sacrifício da cruz. Depois ele desceu até as profundezas para pregar aos espíritos em cativo e, pegando cativo o cativeiro, subiu ao alto e deu dons aos homens. Que dons que ele deu? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para evangelistas, profetas, pastores, doutores, mestres, e deu dons aos homens. Você entendeu? Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Ele é eterno. Mas Jesus, o corpo, é imortal. Pastor, o que tem isso a ver conosco? Olha, meu irmão, você tem um espírito que não morre. Seu espírito não morre, mas o seu corpo vai morrer e decompor. Quando Jesus te ressuscitar, quando ele voltar na ressurreição dos santos, os santos ressuscitarem, o espírito que está lá no paraíso aguardando a ressurreição, ele voltará lá do paraíso para a terra e entrará no corpo ressurreto aqui de novo. Então você vai voltar a ser corpo, alma e espírito, só que corpo glorificado. Foi o que aconteceu, como é com Jesus. Ele tem o corpo que é mortal e agora é imortal, tem em si só a imortalidade, e é eterno Cristo, a unção. É meio complexo, mas você tem que entender, é assim mesmo. E o que é que acontece, irmãos? Acontece que alguém vai dizer, mas então eu também tenho a imortalidade.
Irmão, você tem aquilo que Jesus permitiu você ter. Eu tenho aquilo que ele permitiu ter. Ele me deu. Ele me concedeu. Ele me concedeu. Como é que eu entendo isso? Para você entender isso, você tem que pensar o seguinte: a imortalidade, ele tem em si só a imortalidade. Jesus, irmão, ele é a fonte, o gerador, ele é a fonte. E você recebe da energia que sai dele. Então você vive enquanto estiver ligado nele. Se você desligar dele, você perde a fonte. Você perde a energia, você perde o poder, você perde a vida eterna, você perde o céu. Você só tem enquanto está ligado com ele. Ele não, ele em si só tem a fonte de toda a imortalidade, de toda a eternidade. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, a quem a igreja de Esmirna creu e confiou nele. E a quem eu estou pregando para você e dizendo para você, é nele que você tem que depositar a sua fé, é nele que você tem que depositar a sua confiança, é nele que você tem que depositar a sua esperança, em Jesus Cristo de Nazaré. Por quê, irmão? Porque todos os outros passam. Você deposita sua fé em João, João morreu, se corrompeu, está aí decomposto na terra. Você crê em Maria, Maria morreu, decompôs, corrompeu, o seu corpo está aí depositado no chão, na terra. Filipe, André, Bartolomeu, Moisés, e todos os outros, Daniel, Isaías, Jeremias, mas Cristo não, irmão, Cristo não, Cristo nunca morreu. O Jesus, o corpo morreu, foi para a sepultura, o Cristo continuou a obra de oferecer o sacrifício, de pregar aos espíritos incativos, de buscar cativo o cativeiro, tirar a gaiola com o passarinho lá do Hades, que são os salvos da antiga aliança. Ele, Cristo, fez essa obra. Terminada essa obra, ele voltou para o corpo Jesus e ressuscitou o corpo. Glória a Deus por isso. Enquanto nós estivermos ligados com ele, nós seremos semelhantes a ele. Se desligarmos dele, não temos vida em nós mesmos. É nesse Cristo que você tem que depositar sua confiança. Não adianta depositar confiança em outro. Tem que depositar naquele que em si só tem a imortalidade, a eternidade. Esse Jesus, ele disse para a igreja de Esmirna que estava sofrendo, para a igreja de Esmirna que foi perseguida 10 anos pelos imperadores, para a igreja de Esmirna que teve os seus bens confiscados, ele disse: olha, eu sou o primeiro e o último, o que fui morto e reviveu, eu sou a eternidade e a imortalidade, eu sou o seu Deus, Esmirna. Glória a Deus. E Esmirna encontrou força para vencer nele. Eu quero te dizer, se você crê que Jesus Cristo é a fonte da tua eternidade, é a fonte da tua imortalidade, você também encontrará nele força para vencer todo o mal dessa vida, para vencer todo o levante do inferno e do governo corrupto que nós vivemos, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Porque aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável de todos os homens, mas Esmirna esperava naquele que tem dele só a eternidade e a imortalidade. Amém, amados de Deus? Que Deus nos abençoe. Eu empolgo, vou deixar o pulo e bater palma. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Espero que esta palavra tenha te trazido um despertamento espiritual sobrenatural em nome de Jesus. E que a glória do Eterno esteja sobre a sua vida e da sua casa. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos voltar depois com 2 e 9 de Apocalipse. Ei, glória. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.
Compartilha esse vídeo, depois você vai no YouTube, viu, irmão? Manda para milhão de gente que você conhece. Manda para seus amigos o mensagem, tudo assim, ó. Quem sabe eles compartilham lá e ouve a palavra, né? Fique com Deus, Pai do Senhor, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar marcando um culto e avisando aqui, tá? Deus abençoa. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês também orem por mim em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pai do Senhor. A irmã Ilza disse que quer ouvir mais. Vamos ouvir mais, mano. Tem muita riqueza aqui nessas cartas. Quem me ouviu, quem está me ouvindo, não é porque é eu não, irmão, é porque é a palavra. Mas quem está ouvindo essa série de estudo, desde Apocalipse 1:1, versículo por versículo, até 2:8, irmão, não perde nada. É tremendo, tá certo? Eu meditei aqui em Apocalipse 1, verso 1, 2, 3, 4, todos os versos do capítulo 1, e agora estou no vou começar o verso 9 na manhã, verso 9 do capítulo 2. Então é versículo por versículo, em nome de Jesus. Acompanha aí, irmão. Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Natália Araújo, irmã Fátima Lira, fiquem com Deus. Depois vão lá no YouTube e compartilhem. Fique com Deus. Pai do Senhor, um abraço.